Boa tarde, meu nome é Daniele Silva dos Santos. Estou sendo orientada pela professora Fabiana Borges Padilha. Sou aluna do curso de Biomedicina. Hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho de conclusão de curso. Estarei falando um pouquinho sobre a anemia falciforme, do diagnóstico precoce aos desafios do tratamento. Quando a gente estuda sobre uma doença, a gente precisa saber o que seria essa doença, como é feita a descoberta da doença, quais são os seus tratamentos. E hoje a gente vai começar a estar falando sobre o que é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença genética hereditária. Ela afeta a forma e a função da hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma proteína que está dentro dos glóbulos vermelhos. Essa proteína, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Quando acontecem essas alterações, podem desencadear vários problemas de saúde. Quando acontece essa alteração genética, a hemoglobina não consegue fazer esse transporte correto, podendo levar as pessoas a ficar mais suscetíveis a vários tipos de infecções. Aqui a gente tem uma imagem onde a gente pode observar como é uma hemoglobina normal e como é uma hemoglobina com essa alteração genética. A hemoglobina normal, ela tem esse formato arredondado e quando ela acontece essa alteração genética, ela ganha esse formato de foice, né? Ficando com esse formato que é quando ela está nesse formato, que acarreta os problemas, né? Através desse trabalho, né, eu gostaria de sintetizar um pouco sobre os avanços recentes, né, dos diagnósticos e falar um pouquinho sobre os tratamentos da anemia falciforme. O primeiro pilar, quando a gente pensa em uma doença, seria como descobrir, né, se a pessoa está com a doença, como saber o seu diagnóstico. Primeiro, inicia-se pela triagem. Logo que nasce o bebê, se já tem, né, alguém da família com anemia falciforme, já começa sendo feita uma triagem neonatal. Nessa triagem neonatal, é feito o teste do pezinho. O teste do pezinho é essencial para detectar doenças precoces, né, já logo quando nasce, quando bebê. Antes mesmo de surgimentos de sintomas. Logo após, né, depois de 6 meses, na verdade, porque quando o bebê é pequeno, ele não tem sintomas. Depois de 6 meses, né, se aparecer alguma alteração, é feito um exame confirmatório. Esse exame é a eletroforese de hemoglobina. Ele permite diferenciar a doença falciforme, onde é o que? A ausência da hemoglobina normal do traço falciforme. Embora o teste do pezinho seja ideal, né, logo que a criança nasce, ainda também é feito diagnóstico em pessoas adultas, né? Se ela não tiver sintoma quando criança e começar a apresentar mais grande ou adulta, também pode ser feito esse teste, né? A eletroforese é crucial para a confirmação da anemia falciforme. Quando uma pessoa tem anemia falciforme, há duas principais linhas de manifestações. De um lado, tem a hemólise crônica, onde acontece a destruição das hemácias, que leva a uma anemia persistente. As pessoas ficam com cansaço, palidez, icterícia, né, a pele amarelada, os olhos amarelos. E por outro lado, que é o sintoma mais grave, que seria a vasoclusão. O que é a vasoclusão? É quando acontece o bloqueio dos vasos, aonde causa muitas crises de dor, que é a principal razão de hospitalização de pacientes com anemia falciforme. Nos eventos mais agudos, né, severos, esses bloqueios, né, essas vasoclusões, podem causar síndrome torácica, né, AVC,
Além disso, né, esses danos, né, que são acumulados ao longo da vida podem causar complicações muito graves, né, e complicações crônicas, como insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Diante disso, a gente também, né, vai falar um pouquinho sobre o tratamento, né, da anemia falciforme e como é feito o manejo das pessoas que têm anemia falciforme ao longo da vida. Quando o paciente tem anemia falciforme, ela é focada principalmente em medidas terapêuticas, mas na prevenção, né, que seria, né, a melhor opção. Ela é uma doença ainda muito complexa e quando é feito o tratamento, ela é focada em duas frentes: o tratamento agudo e o tratamento preventivo. O manejo imediato das crises de dor, quando a pessoa é hospitalizada, é feita hidratação venosa, analgesia, né, uma analgesia potente, que pode ir de anti-inflamatórios até opioides. Mas, né, no entanto, o mais importante é a prevenção. Quando a gente pensa na prevenção de uma doença como anemia falciforme, né, já se inicia já desde quando o paciente é pequeno, né, desde criança, né, no tratamento. As crianças já recebem vacinas, né, que são específicas, e elas também fazem um tratamento que é focado nas infecções, né? Elas também recebem penicilina durante alguns anos, que é para diminuir o risco de infecções. Além da prevenção, o principal tratamento hoje reconhecido é a hidroxiureia. A hidroxiureia, ela age dentro das células, aumentando a hemoglobina fetal. O que isso quer dizer? Quando aumenta a hemoglobina fetal, ele impede a falcização e reduz a frequência das crises em até 84%. Não é um tratamento 100% eficaz, mas ele tem, né, tem bastante reconhecimento, né, e ajuda muito em até 84% nessas crises. Outra terapia de suporte hoje é a transfusão sanguínea, mas essa é usada mais em casos de emergências, né? Em casos mais graves, quando já está uma anemia em formato mais crônico, quando a pessoa tem AVC. A anemia falciforme ainda não tem uma cura específica. Aliás, a gente tem somente o transplante da medula óssea. Mas essa terapia ela ainda é restrita. Ela ainda enfrenta muitos desafios. Por exemplo, como encontrar um doador compatível? Hoje, apenas 25% dos pacientes, né, conseguem encontrar um doador compatível. Além da dificuldade de encontrar doadores compatíveis, ainda tem muitos riscos de complicação na hora de fazer esse transplante, né? E pode haver até mortalidade. E com toda essa dificuldade, sabendo que essa doença, né, é uma doença difícil e ainda ela é genética, ainda há muitas pesquisas, né, que estão buscando novos tratamentos, novas terapias. Já foram testados vários medicamentos fitoterápicos, até já foram testados alguns que são conhecidos, Niprizan e o Ciclavit. Eles ajudaram nas crises de dor, mas não tiveram muitos efeitos colaterais, mas ainda estão sob testes, né? E ainda o outro tratamento, ele é mais eficaz. E também tem a terapia gênica, que também está sendo testada, né? E através desse trabalho, né, foi feita uma revisão, né, demonstrando, né, que embora o diagnóstico precoce, né, através do teste do pezinho, o manejo da hidroxiureia, que é um dos tratamentos mais usados e eficazes, né, tenham melhorado muito o prognóstico desses pacientes, o comprometimento multissistêmico da doença ainda é um grande desafio. E ao longo dos anos já foram feitos, estão sendo feitos, né, muitos estudos
mas, né, a cura definitiva, né, para todos ainda não foi alcançada, né? Ainda temos esperança, né? Ainda necessita de muitas pesquisas, né? Mais testes clínicos, né? Para o tratamento dessa doença. Eu gostaria de agradecer, né? A atenção. E esse foi o meu trabalho. Muito obrigada. Boa noite.